Olá, meu nome é Davi Mota Alcântara, eu sou médico, sócio e colaborador do Xlang. Vamos falar um pouco sobre mecânica da respiração espontânea. Nossa agenda aqui é identificar fatores que determinam a inspiração e expiração na respiração espontânea não forçada do indivíduo saudável ou com os pulmões saudáveis. Além disso, identificar as consequências na variação da frequência e da força muscular em parâmetros ventilométricos básicos. As figuras foram retiradas desse site e são gratuitas. Vamos identificar então a caixa torácica e seus elementos. Temos aqui, nessa figura, o pulmão, esquerdo e o direito, a própria caixa torácica que os envolve e o espaço intrapleural, espaço no qual há uma dinâmica de volumes e pressões que vai determinar o fluxo para dentro e para fora dos pulmões. Eu gostaria de apresentar agora 3 conceitos importantes. Primeiro, o fluxo de um fluido é diretamente proporcional à diferença de pressão entre os dois pontos dos extremos desse fluxo. Então é igual a uma constante, vamos entrar nela numa outra aula, vezes o ΔP, diferença de pressão. Ou seja, quanto maior a diferença de pressão, maior o fluxo. Volume corrente, quantidade de gás que entra e sai dos pulmões a cada ciclo respiratório, é igual ao fluxo no período de tempo daquele ciclo vezes o tempo. A quantidade de tempo do ciclo. O volume minuto é nada mais do que o volume corrente vezes a frequência. Ou seja, é a quantidade de gás que entra e sai dos pulmões por minuto. E a gente pode usar isso para representar a quantidade de gás que está disponível para troca gasosa. Quanto maior o volume corrente, maior essa quantidade de gás. A relação principal que eu quero estabelecer é ΔP e volume corrente. Ou seja, quanto maior o ΔP, maior também será o volume corrente, já que ele depende aqui do fluxo. E, por sua vez, maior será o volume minuto, já que o volume minuto depende do volume corrente. Então, quanto maior o ΔP, maior o volume corrente e o volume minuto, e o contrário também. Aqui vemos figuras representativas da inspiração e expiração. Na inspiração, o volume da caixa torácica está aumentado, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Os músculos intercostais posicionam as costelas de tal maneira que haja esse aumento horizontal e o diafragma contraído aumenta no sentido vertical a caixa torácica. A expiração é exatamente o oposto. Mas não há contração na expiração espontânea. Pois bem, na inspiração então nós sabemos que ocorre a contração muscular, especialmente do diafragma, um aumento do volume da caixa torácica, e então teremos que verificar as pressões. Vamos atentar para 3 pressões. Pressão nas vias aéreas, com a glote aberta, essa pressão é igual à pressão atmosférica. Vamos considerar como sendo 0. Pressão gerada pela contração muscular, uma pressão negativa dentro da caixa torácica. Vamos dizer que ela é a PMUS. E a pressão dentro dos alvéolos, que vai determinar então o fluxo. Por quê? Porque o fluxo é determinado pela diferença de pressão, neste caso, entre as vias aéreas e os alvéolos. Então, quando há contração muscular, há uma redução da pressão intrapleural, uma tração do pulmão, um aumento, uma redução da pressão alveolar, e aí a pressão nas vias aéreas fica maior do que a pressão nos alvéolos e o fluxo é inspiratório. Na expiração, o que ocorre não é uma contração muscular, mas um relaxamento. O diafragma volta a subir e, nesse caso, quem manda é a retração elástica própria do tecido pulmonar. Faz com que o pulmão tenda a reduzir o seu volume e aí o ar é expelido, porque a pressão alveolar, neste caso, passa a ser maior do que a pressão nas vias aéreas. Vamos então checar como fica isso no nosso simulador de paciente em ventilação espontânea, o Physiolang.